Então vamos conversar sobre uma coisa aqui. Você já esteve naquela situação ou está naquela situação em que você não sabe se uma outra pessoa está realmente interessada em você. E aí você fica pensando se os gestos, se as palavras ou o olhar daquela pessoa quer dizer alguma coisa a mais. Pois bem, isso acontece com mais frequência do que você imagina. E às vezes a resposta está bem na sua frente, mas você não está conseguindo enxergar. Então hoje nós vamos falar sobre esses sinais mais sutis e ao mesmo tempo mais reveladores que podem mostrar que alguém está a fim de começar um relacionamento com você. E acredite, nem sempre é fácil perceber, porque as pessoas muitas vezes têm um medo da rejeição ou até mesmo são orgulhosas demais para demonstrar os seus sentimentos de forma mais clara. Mas existem sinais que podem te dar aquela coragem para dar o primeiro passo. Então, vamos falar sobre esses sinais agora. E enquanto a gente vai conversando aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o canal e a levar esse vídeo para mais pessoas. Então eu vou começar falando de 7 sinais que uma pessoa dá quando ela tem interesse em você. E depois nós vamos conversar se esses sinais são suficientes para você mergulhar de cabeça em uma relação com essa pessoa. Então fique no vídeo até o final. O primeiro sinal, e talvez um dos mais sutis, é a imitação dos seus movimentos. Isso pode parecer algo pequeno, mas quando alguém está interessado, tende a espelhar o que você faz, quase como se estivesse em sintonia sem perceber. Então imagina o seguinte, você está numa conversa e sem querer você mexe no cabelo. De repente a outra pessoa também mexe no cabelo. Coincidência? Talvez não. Ou então você pega um copo de água e logo em seguida a pessoa faz o mesmo. Isso é um reflexo inconsciente de sintonia. Outro exemplo é quando você demonstra uma emoção forte sobre algo, como por exemplo, se horrorizar com uma situação que você acabou de contar. Se a outra pessoa também demonstrar a mesma emoção, essa sintonia pode ser um indicativo de que há mais do que apenas interesse em uma amizade. Essa repetição de movimentos é uma forma de criar conexão com você e é um dos primeiros sinais de que alguém pode estar afim de você. Outro sinal muito comum é a cumplicidade. Mesmo que a pessoa não concorde com todas as suas opiniões, ela encontra uma maneira de acolher os seus pensamentos. Vocês se comunicam pelo olhar, quase como se estivesse uma dança não verbal acontecendo, entende? Então a pessoa ela pode ser excessivamente solícita, fazendo questão de estar ao seu lado, apoiando as suas ideias e sendo um parceiro ou uma parceira silencioso. Ele ou ela se faz cúmplice dos seus pensamentos, das suas emoções e até das suas inseguranças. Então, por exemplo, mesmo que você diga algo polêmico ou diferente do que a pessoa acredita, ao invés dela te contradizer de forma dura, ela vai te escutar atentamente e mesmo sem concordar, te apoiar com um olhar acolhedor, entende? Então, essa dança de cumplicidade em que os gestos falam mais do que as palavras é um forte sinal de que a pessoa quer estar ao seu lado. Bom, terceiro sinal. O terceiro sinal é o toque físico sutil, aquele que não é invasivo, mas ele carrega um carinho, um afeto. Então, as pessoas que estão interessadas, elas tendem a buscar um contato físico de forma bem natural, seja segurando a sua mão durante uma conversa, tocando levemente o seu braço ao pedir alguma coisa para você, ou até mesmo tentando um abraço de uma forma descontraída. Então, esse toque ele é prolongado o suficiente para não passar despercebido, mas ele também não é carregado de malícia ou segundas intenções. É um toque que quer aí transmitir cuidado, proximidade. Um exemplo clássico é quando vocês estão caminhando juntos, por exemplo, e ao se esbarrar a pessoa não se afasta imediatamente, sabe? Ela mantém ali um contato mais longo do que o normal.
isso demonstra um interesse que vai além da amizade. Ou toda vez que ela vai falar com você, pedir alguma coisa, ela toca o seu braço, toca a sua mão e fica uns minutinhos aquela coisinha ali. Então você já percebe que é um interesse que vai além da amizade. Gente, é bem legal, né? Quando tá assim nessa partezinha de flerte, é muito legal. Dá até aquele friozinho na barriga, assim, mas é gostoso. Então vamos pro próximo sinal. Outro sinal poderoso é quando a pessoa se lembra de pequenos detalhes que você mencionou há muito tempo atrás. Isso pode parecer meio simples, mas quando alguém realmente se interessa, eles guardam coisas que muitas vezes até você já se esqueceu. Talvez você tenha comentado meses atrás sobre um livro que você queria ler ou um lugar que você gostaria de visitar. E então, quando você menos espera, a pessoa traz isso à tona, como se tivesse anotado cada palavra que você disse há meses atrás. Esse tipo de atenção aos detalhes mostra que para essa pessoa você é importante o suficiente para ela lembrar das suas preferências, dos seus gostos e até dos seus pequenos desejos. Então, se pergunte: essa pessoa se lembra de coisas que você contou com muita naturalidade? Se sim, esse é um sinal claro de que ela está focada em você. Vamos para o nosso quinto sinal. Preste atenção no corpo da pessoa quando vocês estão em grupo, por exemplo. Quando a gente está interessado em alguém, é natural que o nosso corpo se incline em direção àquela pessoa. Eu lembro perfeitamente quando eu conheci meu namorado, eu fiz muito isso, eu vi ele fazendo muito isso também. Você já percebeu se em uma roda de amigos o corpo dessa pessoa está sempre voltado para você, mesmo que ela esteja conversando com outras pessoas também? Esse é um sinal corporal muito forte de que o interesse está direcionado a você. A linguagem corporal fala muito mais do que as palavras às vezes. Essa inclinação do corpo é uma pista que você não pode ignorar. Agora presta atenção nesse aqui, ó. O flerte, ele é uma arte, ele tem um ritmo próprio, uma dança sutil que vai para frente, vai para trás. A pessoa pode ser gentil, atenciosa, mas logo em seguida ela faz tipo aquelas brincadeirinhas, sabe? Uma provocação, aquela coisinha, sabe? Leve, quase como uma implicânciazinha, aquela coisinha, sabe? Que isso é um sinal de que a pessoa está interessada. E aí depois ela volta para um comportamento mais carinhoso e tal. Esse movimento de vai e vem, de ser simpático e provocador ou provocador ao mesmo tempo, é típico de quem está flertando. O flerte não é sobre elogios diretos, mas é sobre esse jogo, a troca, a leveza que envolve esse momento. Então, se a pessoa faz essas brincadeirinhas e depois ela retorna mais para esse comportamento cuidadoso e tal, é porque está tentando te envolver. Gente, eu vou falando essas coisas, eu vou lembrando. Quando eu comecei a conhecer meu namorado, muita coisa disso aconteceu. É muito legal, né, observar essas coisas. Então, presta atenção aqui, porque tem mais sinais, né? E esse aqui, ó, um sinal bastante evidente de interesse é quando a pessoa começa a dar satisfação espontaneamente sobre o que ela está fazendo, onde ela está ou com quem ela vai sair, sabe? Essa pessoa faz isso porque ela acredita que você se importa e também porque ela quer saber mais sobre você. Esse é um comportamento muito comum em pessoas interessadas. Elas começam a compartilhar mais da vida delas, esperando que você também faça o mesmo. É uma forma de criar uma conexão mais profunda. Agora presta atenção aqui, se você não percebe esses sinais e apesar da pessoa ser gentil, educada, solista, esses comportamentos não se manifestam, é possível que ela esteja apenas interessada em manter uma amizade e tudo bem. O importante é perceber e aceitar quando não há reciprocidade para um relacionamento romântico. Muito importante. Embora esses sinais indiquem interesse em um relacionamento, em avançar em uma relação, é importante estar atento aos sinais de alerta que podem apontar para uma relação sem futuro. Na próxima semana, porque todas as segunda-feiras tem vídeo novo aqui no canal, então na próxima semana nós vamos explorar os sinais que podem causar dúvidas ou revelar intenções incertas. Então não perca o próximo vídeo para entender
como evitar a frustração e tomar decisões mais conscientes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!